Graça e paz, bom dia! Mais uma live falando da palavra e a mensagem do Senhor. E numa sequência eu vou falar sobre os sonhos que Deus me revelou esses anos que passou e esse ano. Porque o Senhor pediu para me fazer isso, por isso que eu estou gravando todos os dias agora, a partir de agora. Vai ser a sequência de vídeos falando dos sonhos que o Senhor me deu, visões e sonhos. Esse ano de 2022, Deus me deu dons de cartas inspiradas pelo Espírito Santo, que ele disse que ia me dar um dom que ninguém iria ter na terra e não iria haver mais. Só iria haver eu que iria escrever essas últimas mensagens e anúncios para a igreja do Senhor, para o alerta, para que as pessoas se arrependam e se volte para o Senhor novamente. É esse dom de carta inspirada pelo Espírito Santo, e também sonhos e visões. Por exemplo, visão, fecha os olhos e vê a imagem, ver as coisas acontecendo. Então, esses foram os dons que Deus me deu esse ano, para que eu venha mostrar para vocês tudo que Deus mostrou e também para que você que esteja me ouvindo seja impactado pela palavra de Deus e se converta ao Senhor, saia do mundo e se volte para o Senhor. Porque esses anúncios é o último anúncio para que as pessoas se arrependam, para que os filhos que estão na desobediência se volte para o Senhor novamente. Eu não sabia que o meu chamado era tão impactante assim. É por isso que eu tô com o meu computador aberto aqui, para ser assim o passo a passo. Muitos sonhos eu não achei relevante, que são coisas pessoais minhas, mas o que foi desde o começo, quando Deus começou a falar comigo, quando eu comecei a pedir para Ele falar comigo, porque eu estou 8 anos, né? Ano que vem vai fazer 9 anos de ministério, buscando o Senhor, buscando santidade, buscando a palavra, buscando a presença de fato do Senhor. Não é as bênçãos, mas a presença de Deus. Amém? Então, eu vou fazer uma oração para que o Senhor venha me usar aqui e falar de forma certa e que não venha sair de mim, mas sim do Senhor. Amém? Feche seus olhos também. Pai, obrigada a Deus por essa live, que o Senhor manifeste o seu poder, que o Senhor revele a mensagem, que o Senhor venha manifestar através dessa live, manifestar a tua misericórdia e o teu poder, através dos sonhos, visões que o Senhor me destes, para que os seus filhos venham acordar e venham despertar desse sono profundo. A partir de hoje, assim como o Senhor pediu para mim fazer as lives falando dos sonhos, falando do que irá acontecer, e eu estou aqui, Senhor, para te obedecer, não para fazer as minhas vontades e desejos, mas sim a tua. Então, opera em mim o teu querer e a tua vontade, e abençoa aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Mostra e revela desde o começo, quando o Senhor começou a falar comigo. Te agradeço hoje para sempre. Amém. Hoje vou ser falado só uma pequena parte, porque são durante, esse aqui é de 2000, de dezembro de 2000. Então, muitas coisas eu não anotei, mas outras coisas eu anotei. Então, esse aqui, na verdade, em 2000, eu pedi no meio do ano para que eu venha a ter mais intimidade com Deus, porque eu passei muitos anos, como eu falei, eu tô já 8 anos, ano que vem vai fazer 9, na presença de Deus, e eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. Eu sempre pedi, eu pedi assim,
na verdade, mais o meu querer, mais os meus desejos, minhas vontades, porque eu trabalho com marketing digital. Na época eu estava divulgando cursos de outras pessoas e ainda a minha identidade não estava alinhada ao desejo de Deus. Então, por isso que Deus estava rodando a minha vida até estar no centro da vontade dele. E aí, quando foi em 2000, na metade do ano, eu comecei a pedir: Pai, eu passei tantos anos perturbada com demônios, não conseguia dormir, nem horário de meio-dia, nem meia-noite, nem 3 horas da manhã, não conseguia dormir perturbada, porque eu passei 3 anos com um processo de libertação, se você não sabe, logo no começo. Então, Pai, eu ouvia demônios, eu não conseguia dormir direito. E agora, Pai, porque eu estou andando na Tua presença em verdade, por que eu não ouço a Sua voz? Porque eu que não estou mais na prostituição, eu não estou mais no mundo, por que eu não ouço a Sua voz? E comecei a perguntar para o Senhor e questionar por que eu não ouvia a voz dele. Se eu não estava mais no mundão, bebendo, curtindo, fazendo as minhas vontades, meus desejos, eu estava buscando o Senhor, querendo conhecer o Senhor, querendo buscar o reino de Deus e a sua justiça. Por que aquilo estava acontecendo comigo ainda? E eu ficava me perguntando para o Senhor, isso no metade do ano, de 2000. E aí o Senhor começou a falar comigo. Ele falou, depois que eu perguntei isso, ele começou a manifestar, a falar comigo. E aí, eu não anotei o que foi que ele falou, mas ele falou comigo. E eu fiquei muito feliz. E quando foi em dezembro, eu tive um sonho que eu só coloquei os principais termos. Foi na data, eu anotei as datas. Foi no dia 21/12 de 2020. Eu ouvia o anjo dizer assim: eu não fiz, eu não fiz, eu não acreditei, eu não acreditei. Aí ele falava vários, me levou em cima do globo da terra, aí falava Alemanha, Itália, França, Espanha, eram 5 países, só que eu não entendi o outro país, o 5º país. Mas começou assim: eu sou nascida em Ji-Paraná, Rondônia, sou de Rondônia e nascida em Ji-Paraná. E eu estava na rua onde eu morava e falava com algumas jovens que crescemos na adolescência. E aí um espírito levava eu para o final daquela rua e era tipo a beira de um brejo. Aquela rua, na verdade, não é assim, é cheia de mato, não é um brejo, mas era só representação. Tinha um terreno vazio e também tinha algumas coisas ali que parecia que estava sendo limpada toda para ser uma casa. E aí eu olhei aquilo ali, aí eu fiquei olhando, tipo assim, que demonstrava que aquele lugar seria meu. E depois eu saí daquele local que parecia um brejo e fui para o alto do globo. E aí eu ouvi essa voz. Eu via o planeta embaixo e eu em cima, e eu ouvi essa voz: eu não fiz, eu não fiz, eu não acreditei, eu não acreditei. Aí começou a falar os nomes dos países: Alemanha, Itália, França e Espanha. Esses foram o que eu consegui gravar. Esses países eu ainda não tinha noção que será os países que o Senhor vai me levar. E aí quando foi dia 25, dia do Natal que todo mundo comemora, eu estava em casa, dentro do meu quarto, dia 25/12 de 2020, eu escutei uma voz dizendo assim: comece, proclame. Eu ainda sou um pouco meio tímida, mas só que eu ainda era muito mais. E aí eu ficava com medo de gravar lives como eu tô gravando aqui agora. E aí eu não gravava.
E aí ele pedia para mim gravar as lives para mim falar da palavra dele. É tanto que tem um bocado de vídeo aqui logo abaixo desse aqui que você vai ver. Foi muito difícil no começo gravar, né? Porque quando a gente não grava é porque a gente pensa só no que a pessoa vai dizer. Então eu não gravava por medo. E o Senhor sabia também que eu era tímida. E aí o Senhor, quando foi em janeiro de 2021, eu tive um outro sonho, que eu tô aqui mexendo junto no meu computador, tá? Por causa que tá no Doctor, como é que fala? No documento do Google Drive. Então eu anotei, porque tá no meu celular, tá no e-mail, né? Fica no e-mail. Aí é por isso que eu tô mexendo aqui para falar de forma certa, não falar heresia aqui e falar coisa errada. Em janeiro de 2021, eu tive outro sonho que era 17/1/2021. Eu sonhei que eu estava com duas alianças, uma no dedo esquerdo e outra no dedo direito. Eu vi o diabo querendo pegar da minha mão essas alianças. E logo em seguida acordei. Eu tive esse sonho, aí eu vou explicar por que eu tive sonho. Eu tive esse sonho, pois eu perguntei para Deus se eu já o amava, se eu já tinha, se eu já tinha as duas anéis nos dedos, que é o de noivado e de casamento. E quando foi de madrugada, eu acabei tendo esse sonho. Então, eu tive esse sonho porque eu perguntei para o Senhor: Senhor, já faz tanto tempo, será que eu amo o Senhor de verdade? Porque quando foi no segundo ano, eu já estou com 8 anos na presença do Senhor. Quando foi no segundo ano, eu caí em tentação da carne. E aí, para a gente poder saber que a gente ama o Senhor, não é estar todos os dias na casa do Senhor que a gente ama. Eu estava na igreja por medo de não me manifestar de novo. Mas na verdade, quando foi no momento que era para mim ser forte, eu fui fraca, mas essa queda me ensinou a aprender o que de fato é amar o Senhor. Porque muitas vezes tem pessoas que estão na casa do Senhor, eles estão por medo de não manifestar mais. Então eu estava na presença do Senhor com esse medo. E por causa disso, eu ficava com dúvida se o meu amor por Senhor era completo e se eu já estava casada, já estava noivada e casada com o Senhor. E aí é por isso que ele mostrou esse sonho que eu estava com a aliança de noivado e de casamento e o diabo queria pegar essa aliança. Aí é por isso que ele mostrou e eu falei isso numa noite anterior. E aí quando foi de madrugada, ele me mostrou esse sonho, que eu já estava noivada e casada com ele, já amava ele. Então, quer dizer, é no ano 2021, tá? Nós estamos em 2022, ano passado. Amém? E aí, quando foi na data dia 12/7/2021, o diabo me fez proposta para servi-lo. Como foi isso? Eu trabalhei na rua 2 anos. Muitas pessoas me conhecem em Porto Velho, que eu moro em Porto Velho, Rondônia. Eles me conhecem como a menina do doce, é a Docinho. Eu era chamada, apelidada de Docinho. Eu comecei com bolo de pote, aí depois eu fui para fazer sanduíche natural, suco, salgado, e fui colocando nos carrinhos, café com leite, café. Então eu fui vendendo as coisas na rua. E o inimigo, ele pegou isso e levou para o sonho aquele sofrimento que eu passei na rua, de humilhação. Eu fui humilhada, eu fui desprezada algumas vezes. Tem muitas pessoas maravilhosas e são poucas pessoas que são rabugentas, mas são mais pessoas maravilhosas que até hoje eu tenho uma amizade. E aí ele me mostrou aquela rota que eu fazia todos os dias na rua, e eu entrei dentro de um banheiro na esquina
E aí eu olhei pro espelho e o dente começou a sangrar. E depois esse rosto começou a virar o rosto do diabo, com o chifre e com os dentes bem afiados. E aí ele disse assim: por que tu não me serves? E aí eu peguei e disse assim: por que não? Isso ano passado. Por que tu não me serves? Aí eu peguei e acordei. Quando eu acordei, eu comecei a falar: Satanás, eu vou te dizer porque eu não te sirvo. Você é um falso, você é mentiroso, você é enganador, e eu não vou te servir porque eu nasci para servir ao Senhor. E hoje eu amo o Senhor, hoje eu adoro o Senhor. Não é por causa de dinheiro que eu sirvo ao Senhor. Essa data aqui, dia 12/7, um dia antes, foi o aniversário do meu irmão. Que foi o seguinte, meu irmão, eu tava cuidando do churrasco e fazendo a comida lá pra ele. E aí meu irmão veio o Rondocap, né? Esse negócio de sorteio de carro, de moto, essas coisas. E aí meu irmão queria, porque queria comprar um daquele pra mim. Eu falei assim, mano, eu não preciso disso não. A minha sorte é Deus. E aí fiquei nisso. Eu falei assim, tá, compre isso aí. E aí quando foi de madrugada, ele foi mostrar o quê? Sobre dinheiro, sobre finança. O seu Deus não te dá, mas eu te dou. Então, ele veio com essa proposta de servir a ele, de fazer as coisas que ele quer, mas em troca de quê? Desculpa, porque minha mãe tá falando alto, tá? Aí, de servir a ele, ele dá dinheiro para mim, dá as coisas para mim, mas em troca a minha alma. Só que para me desfazer dele foi uma luta tão grande que para me desfazer dele foi 3 anos. Foi 3 anos cada lugar que eu ia. Nas igrejas eu manifestava, no monte eu me manifestava. E como é que eu vou adorar esse demônio? Como é que foi uma luta para largar da minha vida, para sair da minha vida. E aí eu servi o diabo por troca de dinheiro. Nunca. Eu já estava na paz com o Senhor, amando o meu Senhor Jesus, já começando a ouvir a voz do Senhor Jesus, e por causa de dinheiro, por causa de prazeres passageiros, eu iria continuar fazendo isso? Jamais eu iria fazer isso. E eu não nasci para adorar o diabo, nem servir o diabo, eu nasci para adorar a Deus. Então eu falei assim, quando aconteceu isso, aí eu levantei da cama e falei assim, Satanás, eu não vou te servir porque você fez isso, você me humilhou. Aonde eu ia, eu caía no chão, manifestada de demônios. E eu já me livrei de você e eu vou voltar para você de novo para quê? Eu lá quero saber disso, eu não quero saber mais disso não. Apartai-vos de mim, Satanás, porque eu sou de Jesus, eu sirvo ao Senhor verdadeiramente, não sirvo mais você, não. Quando eu estava no mundo, eu estava na prostituição, eu te servia. Agora eu não te sirvo mais, não. Agora eu sirvo Deus vivo. E o Senhor disse que me deu autoridade, Satanás, ser acordada, para responder a ele. Aí eu piso na tua cabeça, Satanás, porque Jesus disse que eu piso na tua cabeça, e comecei a bater o pé no chão, isso de madrugada, mas eu fazia para que eles não escutassem, minha mãe não escutasse os barulhos. E aí eu pisava no chão, falando assim, apartai-vos de mim, Satanás. Eu piso na tua cabeça e batia o pé no chão forte. Aí depois disso, eu peguei e fui ler a Bíblia. E li a Bíblia até umas 4 horas da manhã e me veio um sono profundo assim, que me deu aquela vontade de dormir. Aí lá vem ele de novo. Aí ele escreve uma carta enorme com a letra vermelha, falando assim, por você não ter aceitado a minha proposta, eu agora vou fazer a sua vida um inferno e tudo que você tocar não vai dar certo. Eu vou destruir o seu marketing digital, eu vou destruir a sua vida e eu vou fazer de tudo para que nada na sua vida dê certo. E você vai ser
como é? Você vai ser infeliz e eu vou estragar a sua vida e te vejo no inferno. Ai, meu Deus, eu fico rindo. Aí eu te vejo no inferno. Como me ver no inferno se eu entreguei minha alma para Jesus? Como vai ver eu no inferno se eu rejeitei a proposta dele? Só vai ver no inferno aquele que aceita a proposta dele. Só vai ver no inferno quem fica na prostituição, na promiscuidade, na imoralidade sexual, na mentira, no engano, no roubo, no adultério. Esses que vão para o inferno, mas como uma pessoa que está servindo o Senhor, que está buscando a Deus verdadeiramente, vai para o inferno? Não vai. Ele engana as pessoas. É essa a função dele, é de enganar. E aí, quando aconteceu isso, eu peguei, acordei e falei assim, eu te vejo no inferno. Eu fiquei rindo dele. Eu falei assim, como é que você vai me ver no inferno, Satanás? Que eu tô servindo ao Senhor e eu quero ele e eu piso na tua cabeça e fazia de novo. Pisava assim no chão. Sapalha, baciana, yaxé. Aliaxizes, eu piso na sua cabeça, apartai-vos de mim, só imundícia, Satanás dos infernos. Aí eu ficava assim, oh Senhor, eu sou tua, Senhor, sou tua, eu sou sua noiva, sou sua princesa, eu sou sua esposa, Senhor. Eu não tô nem aí pra Satanás, eu não tô, Senhor, te servindo por causa de dinheiro, porque hoje eu te amo, porque hoje eu te desejo, porque hoje eu te quero, porque hoje eu te busco. Então, tudo aquilo que ele falou, eu sou de Deus, você é de Deus. Satanás quer só colocar medinho, mostrando que ele é. Tudo essas coisas não. Deus é tudo para você. E aí quando foi isso, depois disso, dessa proposta, dia 10/8/2021, a 1h da manhã, dia 10, deixa eu ver. Dia 10/8/2021, a 1h da manhã, Deus, eu escutei, eu vi, né? Eu tive um sonho que tinha 2 cajados flutuando e eu escutei uma voz e tava em cima do fogo. Era meus cajados aquilo lá. Aí meus cajados tava flutuando em cima do fogo. E eu ouvi a voz assim, dizendo: Deus está ungindo com uma espada os seus 2 cajados. Então, Deus estava ungindo com a espada dele os meus 2 cajados. Por que 2 cajados? Cajado era nacional e o outro cajado é internacional. Esse cajado como eu sou missionária, então a minha missão. Tanto missão no Brasil, nacional, como internacional. Então, Deus está ungindo com uma espada os seus 2 cajados. Então, Deus estava ungindo os meus 2 cajados, a minha missão. Ele falou isso dia 10/8/2021, a 1h da manhã. E quando foi, que eu tô olhando aqui no meu computador, quando foi, que eu tenho que passar devagarzinho. Quando foi dia 12/8/2021, Deus mostrou em sonho na parede da minha casa, na sala, um mapa do mundo da parte de Israel. Então, Deus mostrou na parede da minha casa o mapa do mundo todo e principalmente no rumo de Israel. Então, o Senhor mostrou aonde vai ser as minhas missões, aonde eu vou andar e aonde o Senhor vai me levar. Porque os sonhos de Deus não são como os nossos sonhos. Os sonhos dele estão acima dos nossos. Eu falei assim, Senhor, o que adianta eu ganhar muito dinheiro aqui no marketing digital, eu fazer aqui campanhas e ganhar muito de dinheiro e o meu coração não estar no Senhor? E aí eu ficava pensando nisso. E quando foi dia 13/8, referente
depois que ele falou, o Satanás fez a proposta, dia 12 também, que eu não anotei aqui e me esqueci, é que eu tive um sonho de que eu tava andando numa estrada que tinha um bocado de milharal. E aí vinha uma pessoa atrás de mim com um capuz. E eu olhava para trás e aí ele começou a falar comigo e dizendo: Deus é contigo, não temas. Isso depois de 30 dias, porque ele falou dia 12/7, o Senhor também veio, dia 12/8, também com mensagem falando: não temas, não temas, filha querida e amada do Senhor. Deus é contigo e Deus se você pecar contra Deus, ele falou bem assim: se você pecar contra Deus, pede perdão ao Senhor, que ele perdoará seus pecados. Mas peça perdão para o Senhor se você errar contra Deus. E Deus é contigo, filha amada e querida do Senhor. E aí ele terminou a mensagem e aí eu acordei. Isso eu fiquei muito feliz, que quando o Senhor falou comigo através do anjo, mostrando que ele viu aquilo que o Satanás fez, as propostas, porque foi Deus que liberou ele fazer, assim como Jó, lembra? Deus liberou Satanás ir lá para tocar na vida de Jó. Nada, pensa uma coisa, tudo o que acontecer na sua vida é permissão de Deus. Satanás não tem direito de tocar em você sem permissão do Deus Altíssimo. Amém? Então, quando foi dia 13/8/2021, eu tive um outro sonho e dizendo assim: o nosso povo está sendo invadido por 5 países. Ajoelhe-se. Era assim: eu estava num lugar que a água estava verde e parecia que estava tendo uma batalha, uma invasão. E aí meu padrasto estava na frente e aí eu acabei escutando isso. O nosso povo está sendo invadido por 5 países. Ajoelhe-se. Aí o meu padrasto, que é meu pastor, meu bispo, ele pegou e estava ungindo a minha cabeça. Quer dizer que esses países iriam ter a minha presença. Amém? Lembra dos 5 países que foi falado lá em cima? Pois provavelmente pode ser esses 5 países. Amém? Ou então Israel sendo invadido também por 5 países, mas eu sendo ungida, então eu vou nesses 5 países. O nosso povo está sendo invadido por 5 países. Ajoelhe-se. Então, estava consagrando eu para ir para esses países. Amém? E eu acho que esse agora é o último de hoje. Último sonho, deixa eu ver. Não, ainda tem um cadinho, peraí. Dia 20/3/2022, agora é 2022, dia 22, porque perceba que não são sonhos tão sequenciais, quase no mesmo dia sequenciais não, tá? É porque outras vezes teve sonhos que não foi relevante para mim ter anotado. Só o que eu achei relevante. Dia 22/3/2022, sonhei com o casamento de Jesus com a noiva. O rosto dele estava coberto com um negócio aqui no rosto e a noiva estava sorridente. Eles dançaram a valsa de casamento. Isso é o casamento de Jesus Cristo com a noiva, que somos nós. Amém? E entraram pela porta que se abre dos 2 lados. Ela abria dos 2 lados. Como eu tô segurando com uma mão, não dá para fazer isso. Abriu dos 2 lados. Quando se fechou-se as portas do noivo, agora eu vou descer aqui o mouse, peraí. Logo abaixo
tinha outra porta que abria dos dois lados, e saíram os salteadores, e ouviram uma voz: vai acontecer o casamento, depois vem a reconciliação e, por último, o julgamento final. Aí, tá. E o Senhor me mostrou o quê? Sobre o que vai acontecer no Apocalipse. Que vai acontecer, igual eu ouvi uma voz dizendo, vai acontecer o casamento, nós vamos casar com o Senhor. Aí depois vai vir a reconciliação e, por último, o julgamento final, como está em Apocalipse, ok? E num outro dia aleatório que eu não anotei, o anjo me disse: por favor, entenda o momento de dor e sofrimento. O anjo, ele estava o tempo todo querendo me avisar para que eu gravasse as lives, mas lembra que eu falei que eu ainda estava tímida? Aqui era no começo de 2022, que é esse ano. Ó, dia 22 do 3 de 22 do 3 de 2022, certo? Então, eu ainda estava com vergonha ainda de gravar live, eu ainda não tinha gravado as lives. E aí, o anjo veio e falou assim, por favor, entenda um momento de dor e sofrimento. Como é que eu vou saber que eu não vejo as coisas no plano espiritual? Eu não vejo o que está acontecendo. Eu vejo o que está no meu celular. Então, eu não vejo o que o Senhor vê. Aí, eu peguei e falei para o pai. Depois desse sonho, eu acordei e disse para o pai, pai, eu não vejo o que o Senhor vê todos os dias. Eu não consigo mensurar o que é essa dor e sofrimento. Eu disse bem assim, como posso sentir? Não tem como, Senhor. Eu falei para ele, Senhor, como é que eu vou sentir essa dor e sofrimento se eu não tô vendo? Aí ele veio com mais uma resposta no sonho, dia 28 de 3 de 2022. Diz assim, ó, eu sonhei que Gabriel estava triste e cansado de mim. Por que estava triste e cansado de mim? Porque eu não estava fazendo o que Deus tinha mandado eu fazer, que eram as lives para que o povo saiba da mensagem. Mas eu sei por que ele queria as lives. Ele queria que eu fizesse as lives para ter o desejo da palavra de falar do Senhor. Amém? O Senhor sabe todas as coisas. Aí eu sonhei que Gabriel estava triste e cansado de mim, e ele estava mesmo muito triste. Foi por causa desse sonho aqui que eu comecei a mudar e gravar as lives para o Senhor e falar para ele cumprir todos os seus desejos e as suas vontades através da minha vida. Foi a partir de ver Gabriel triste e cansado, porque eles para chegar até você e até mim, eles têm uma luta todos os dias para chegar até nós. Então eles cansam também quando os filhos não querem obedecer. E aí ele estava cansado de mim por não obedecer a Deus. Então ele me levou para ver a galáxia e vi milhares de anjos lutando contra milhares de demônios. Gente, você não sabe o que é isso. Por exemplo, tem um planeta, aí tem a galáxia e milhares de anjos de Deus lutando com os demônios. Era milhares e milhares e milhares. Eu olhava aquilo, porque Gabriel me pegou e me levou para mostrar, porque eu pedi para Deus mostrar para mim. E aí Gabriel me levou. E depois que ele me mostrou logo a batalha dos anjos de Deus contra os demônios, essas batalhas é a que acontece para nós não recebermos as respostas de Deus através das orações. Lembra das nossas orações? E aí nós ficamos sem resposta. Por quê? Porque é uma batalha no plano espiritual. Aí Gabriel disse, persevera, filha amada e querida. Ele falou bem assim. Deixa eu abaixar aqui. Persevera, filha amada
e querida. E aí ele disse assim, aí continua. Então ele me levou em um outro lugar na terra e me mostrou lugares como favela e o lixão. Passamos em uma rua da favela. Todos tinham armas, desde os mais velhos aos mais novos. As mulheres, homens, velhos, novos, tudo com arma. E nós passamos por cima nos ares, e eles começaram a atirar em nós, começaram a atirar em mim e no anjo. Em seguida passamos por cima de um lixão, e tinha um homem matando o outro. No lixão eu vi isso, um matando o outro, atirando no outro, matando o outro no lixão. E você sabe que isso acontece de fato e é verdade. E voamos por cima das casas minúsculas, essas casas minúsculas na favela, que é uma junto da outra, resto de telha, resto de tábua, tudo uma em cima da outra. E ele me deixou em cima do telhado dessas casas e andei mais para frente. Entrei dentro de um salão e vi o anjo Gabriel no espelho. E vi ele, é lindo ele, com o rosto bem de menino novo. E ele pegou o celular e me deu na mão e disse que alguém queria falar comigo, e então eu acordei. Bom, aí depois disso, porque eu pedi para o Senhor me mostrar o que era dor, sofrimento. Aí quando ele me mostrou isso, eu comecei a gravar as lives, comecei a pedir para que Deus fizesse a vontade dele na minha vida e comecei a pedir para o Senhor me usar para tirar a vergonha, para tirar a timidez, e comecei a gravar as mensagens do Senhor. E essa é a última mensagem que eu vou falar, para amanhã falar as outras mensagens do sonho, que são um ano todinho. E aí, dia 10/4/2022, eu estava dormindo e ouvi a voz de Deus dizendo: o calendário vai ser executado. O calendário vão ser executado. Tudo aquilo que o Senhor mostrou para mim, Ele está dizendo, vai se cumprir. Então, continue, Ele está dizendo, continue gravando as lives, continue falando da mensagem. E eu parei um tempo sem gravar lives. Por quê? Porque eu estava tentando entender esse ano os sonhos, as mensagens que o Senhor queria falar para mim. Porque o Senhor, Ele não faz as coisas antes do tempo, Ele faz no tempo certo. O Senhor não ficava falando com Abraão o tempo todo, não. O Senhor não ficava falando com Moisés o tempo todo, não. Ele falava só naquilo que era determinado para ser feito. Então, o Senhor começou a falar comigo essas mensagens, porque o Senhor sabe que a partir do ano que vem, 3 anos e meio, está determinado para essa terra. O Senhor já está cansado de ver o que Ele está vendo debaixo desse céu: prostituição, promiscuidade, imoralidade, matança de criança para Satanás, coisas horríveis em cima do altar. O Senhor está cansado, e por isso que chegou o fim dessa terra. E é por isso que o Senhor disse, e é a última mensagem que eu vou dizer aqui: o calendário vai ser executado. Tudo o que for falado daqui diante das outras mensagens, a partir de amanhã, na faixa das 9h, 9h30, estarei aqui de novo para falar da mensagem que o Senhor pediu. Porque não opera mais a minha vontade e o meu desejo, mas a vontade e o desejo de Deus. Então, que essa mensagem fique no teu coração, e amanhã trarei mais mensagens da palavra do Senhor, do que Ele mostrou para mim e o que vai acontecer a partir do ano que vem, porque muitas coisas vão acontecer. Se volte para o Senhor enquanto é tempo, saia do mundo, saia da prostituição, saia da bebedice, saia da imoralidade sexual e se volte para o Senhor, porque, é chegada, arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus e a sua justiça. Vou orar e agradecer ao Senhor. Amém?
Pai, obrigada, Senhor, por essa mensagem que não saiu de mim, mas sim do Senhor que habita sobre a minha vida. Eu nasci para te adorar, eu nasci para te servir, eu nasci, Senhor, para te glorificar e bendizer o seu nome. Obrigada, Senhor, por ter me usado, Senhor, ter falado o que é para ser falado. E que amanhã o Senhor abençoe novamente mais a mensagem que o Senhor me deu para falar para com seus filhos o que há de acontecer a partir do ano que vem. Te bendigo, te agradeço hoje para sempre. Amém. Fica na paz. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Fica na paz. Até amanhã. Tchau, tchau.